escolheu estar nesta manhã para poder aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar dando continuidade no nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre um momento agora, sobre essa relação que há da morte e do pecado com base em textos bíblicos. E depois também nós vamos falar um pouco sobre a morte, né? Não ser algo que esteja relacionado para nós cristãos com punição. Porque apesar da morte ser uma maldição sobre a humanidade, sobre a criação, para nós cristãos, ela não tem essa característica de maldição. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E, se Deus quiser, nós já vamos entrar já no contexto do estado intermediário. Aí nós vamos começar a esclarecer mais para vocês sobre essa questão que envolve pós-morte, alguns anos, como é que funciona, tudo isso aí nós vamos ver. Mas vamos fazer uma oração aqui em nome de Jesus, para que a gente possa começar. Feche os seus olhos, descansa no Senhor. Deus Pai poderoso, Deus dos céus e da terra, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por este tempo, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor esteja conosco, que haja sobre nós a presença do Espírito e a manifestação do sublime conhecimento da tua palavra. Possamos sair daqui compreendendo mais sobre esse tema tão significativo e real em nossas vidas, para que os nossos corações amadureçam ainda mais em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, eu vou ler para vocês aqui 3 textos que a Bíblia nos apresenta sobre essa relação da morte com o pecado, essa relação da morte com a criação. E o primeiro que nós vamos ver está em Gênesis capítulo 2, versículo número 17. Gênesis 2, 17. Que nos diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Agora, presta atenção no que Deus fala. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você consegue ter a percepção, a clareza de que Deus, Ele dá uma ordem aqui, e essa ordem ela é direta, e além de ser direta, ela é imperativa. Deus está falando o seguinte: dessa árvore não come, porque se você comer, o que vai acontecer? Você vai morrer, não é isso? Aí no capítulo 3 de Gênesis, ele fala assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: olha só como é que o diabo é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ele fez uma pergunta para a mulher. O que você me fala sobre essa pergunta, caso a serpente tivesse feito essa pergunta para você? O que você responderia para a serpente? O que você responderia para o diabo se você estivesse no lugar de Eva? Vou repetir a pergunta. Nós lemos a determinação de Deus e eu estou lendo para vocês daqui agora o que o diabo perguntou para a mulher: não comereis de toda a árvore do jardim? O que você responderia? Ele está te perguntando. Menos do que ele disse para ela. Então, o diabo, ele tem o poder de pegar aquilo que Deus fala e dar um jeitinho. Ele fez um trocadilho. Ele deu uma driblada para enganar a mulher. Na prática, o diabo ele age dessa forma conosco, porque Deus ele nos dá uma ordem, uma direção, conforme nós lemos, é algo imperativo. Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. Aí o diabo fala assim: você não pode comer de jeito nenhum. Deus não
falou isso. Deus afirmou, né? Falou, vai morrer. O diabo ele já colocou logo uma. Você não pode comer de nada nenhuma. Aí a mulher responde. A pastora perguntou. Aí a mulher responde. Do fruto das árvores no jardim nós podemos comer. Ela deu uma resposta correta. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerás, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que você não morrerá. Porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, aí a mãe colocou ali uma pontinha de ambição, e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É mais ou menos assim. Ele usou um ponto inicial para poder gerar uma conversa, e nessa conversa ele plantou o que ele queria. Ela induziu ao erro no primeiro e no último, ela deu a cartada final, né? Ela deu a cartada final. Olhando para o lado do bem, basicamente, a estratégia do diabo é a mesma que nós temos que ter agora olhando para o lado do bem, para poder evangelizar pessoas. É, mais ou menos, o diabo fez mais ou menos assim. Por exemplo, as mulheres, elas chegam para poder quebrar, igual o diabo quebrou qualquer barreira de início. A mulher está com a intenção de evangelizar o outro. Ela vira e fala assim, não, o seu cabelo está comigo. Você está fazendo o seu cabelo onde? Qual que é o salão que você vai? Aí a mulher que recebe aquilo já... Você entrega. Não, é muito bom. Aí depois ela diz, conhece Jesus? Não, né? Cai a camisa lá do Vasco. Você é flamenguista, mas não está preocupado. É, vascaíno, o cara é Vasco é bom, né? O cara já desarma todo. Aí você puxa a cara para o carrinho e você fala de Jesus para ele. Porque se você chegar para a pessoa e falar assim, você conhece Jesus? O cara já vai com você. Você traz a pessoa naquilo que ela gosta, naquilo que ela aparenta estar. Bom, eu estava lá no Rio, estava na praia, lá na Barra. Como é que os ambulantes me abordaram? Fala. Sei. A ficha minha hoje está lenta. Então, a gente tem para facilitar as coisas, mas ela dificulta. Ela está comigo o tempo todo, mas ela não sabe. Como é que os ambulantes me abordam para conversar comigo, querendo vender as coisas? Não vai fazer isso comigo, não, né? A verdade. Quando chegou para conversar comigo, eu vou quebrar alguma coisa. Falando tipo assim, alguma coisa de academia, que eu não preciso Nossa, eles chegam no momento e falam assim, pô, mas você treina, você malha. Eles chegam assim, aí eu já sei estratégia, mas eu não me quebro. Me quebro, eu falo assim, tal. Foi como o diabo fez aqui, já que não é condição. Já que ele não é condição, ele fez exatamente isso aqui com a mulher. E ele a enganou nesse contexto. Agora, o que está escrito lá em Números, capítulo 6, versículo 23. Só tirar uma dúvida aqui. Aqui, quando Deus fala para que não venha uma mulher, já não era um propósito. Ele já sabia que o homem ia dizer. Na verdade, o que tem que ficar claro sobre essa questão, e quando a gente olha aqui, a gente precisa entrar em uma outra matéria, mas eu vou ter que entrar nesse momento, que são as dispensações. O que é as dispensações? As dispensações são períodos em que Deus criou, estabeleceu para a humanidade. E essas dispensações, elas têm como primícia uma orientação da parte de Deus para uma resposta do homem com base na obediência. Deus, ele dá uma direção e essa direção, ele na verdade está testando a obediência do homem.
Ele testa a obediência do homem. E aqui nada mais nada menos foi isso. Deus estava ensinando o homem a obedecer. E não é diferente nos tempos de hoje. Nós hoje vivemos a dispensação da graça. Qual que é a ordem hoje para a dispensação da graça? Crer no Senhor Jesus pela fé. É isso. Mas o que a gente tem visto com a humanidade? Estão falhando, porque muitos não creem em Jesus. E se você olhar todas as dispensações, essas dispensações, aonde que Deus ele dá um propósito, dá um caminho e espera a obediência, o homem falhou. O homem falhou e continua falhando hoje, inclusive na dispensação da graça. E aqui foi a primeira dispensação, né? A dispensação da inocência, que dá um nome. A dispensação da inocência. Essa dispensação da inocência, Deus dá esse propósito de teste de obediência. O homem foi testado. Gente, entenda, Deus, ele testa a nossa obediência a Ele. E o que Ele espera de nós? Obediência. Então, por isso que nós precisamos ficar atentos sobre sermos obedientes. Lembra sexta-feira que o pastor Horácio, sobre a ministração, ele falou sobre o governo de Deus? É isso. Nós temos que permitir que Deus nos governe. Aquele governo imperativo, não um governo ditatorial, mas imperativo no sentido das orientações, e a gente obedece. A gente obedece. E aqui foi a primeira queda, né, de uma dispensação, de um governo de Deus sobre a humanidade. Deus estava ali, vou te governar. Eu sou, né, o teu pai. É só você obedecer e está tudo certo. Aí o homem já pisou na bola, que era essa dispensação chamada dispensação da inocência. Hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça, que é a última dispensação, que é a dispensação que está ligada aí a esse tempo da graça, a nova aliança em Cristo Jesus. Então, agora olha lá, Romanos 6:23. Quem abriu para mim? Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é o quê? Aí, o que você aprende claramente em relação a esse versículo é de que a morte, ou melhor, o pecado, ele cobra um preço. O pecado cobra um preço. E você vai entender um pouco mais sobre isso daqui a pouco, relacionado ao tempo desse preço. O fato é que ele é claro que existe um preço a ser pago, e esse preço é a morte. E nós vamos discutir um pouco mais daqui a pouco em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, só voltar um pouquinho nele, o versículo 15, só tem só a parte B, só a parte do meio da frente que está escrito aí. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha, o que ele está dizendo aqui no texto de Romanos? Que por causa de Adão, por causa da ofensa de Adão, ofensa a quem? A Deus. Muitos morreram e muitos morrem. Mas pela graça de Deus, o que significa graça? Favor imerecido, tá? E o dom da graça, que é de um só homem. Quem é esse homem? Jesus. Tudo isso abundou sobre muitos. Na prática, a morte entra por Adão e a vida entra por Jesus. É claro, assim, o plano de redenção de Deus é perfeito nesse contexto para que a gente tenha vida. Porque Deus, mesmo sabendo que, Antônio, na dispensação, que foi a dispensação da inocência, o homem falhou, Deus já criou um caminho para consertar. Isso que eu acho.
Já tinha, o que eu penso, isso que eu penso, ele já tinha esse propósito. Sim. Ele já tinha ferramenta. Já desde a eternidade, todo esse plano, desde o conceito da trindade, já está estabelecido. Não tem nada aleatório da palavra, assim, pelo povo não tem nada aleatório. Tudo vai encaixar. Tudo vai encaixando. Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus ele não perde o controle de nada. E como eu disse, desde a eternidade, mesmo antes de não existir nada, Deus ele já, dentro do conceito da Trindade, já havia estabelecido todo este caminho de salvação, sabendo de todos os erros que a humanidade cometeria e que está cometendo, né? Se a gente for discutir mais para frente, né, no futuro, a gente pode falar mais claramente sobre os sinais dos tempos. A gente tem visto as profecias de Isaías, por exemplo, se cumprindo muito fortemente, né? Profecias de Ezequiel cumprindo muito fortemente. No tempo de hoje, a gente vê que Deus ele continua tendo esse controle, e apesar de termos o sentimento ou a aparência de que as coisas parecem estarem fora de ordem, mas Deus ele está, na verdade, conduzindo para que tudo aconteça da forma que tem que acontecer, no seu plano, que é desde a eternidade. Entendeu? Você está falando, semana passada, uma matéria rapidinho aqui, que os Estados Unidos já vai fazendo uma lei, está seguindo lugar lá, que se você falar mal de Israel no mundo inteiro, você pode ser punido. Olha como é que está. As coisas estão muito globalizadas. Nós temos que prestar muita atenção. Hoje não é o motivo da aula, mas só uma explanação. As coisas são muito globalizadas, como nunca estiveram antes. Porque, na verdade, quando você olha sobre a questão que envolve os sinais dos tempos, que está relacionado com essa volta de Jesus, uma das características é que nós temos a percepção de questões globais, mundiais. Não estou falando de políticas internacionais, eu estou falando de governabilidade mundial, de situações que envolvem o globo terrestre, o mundo como um todo, sabe? E a gente tem percebido que essas questões hoje têm acontecido muito mais claramente. Porque quando você olha de uma forma, por exemplo, de guerras, de terremotos, de maremotos, se você fizer uma análise, sempre que o mundo foi mundo, teve. É lógico que, quando você faz essa análise no contexto, como Jesus disse, de uma mulher com dores de parto, que a adoração ela vai aumentando a sua intensidade e diminui em espaço, isso também tem acontecido hoje e já é um dos sinais. Mas se você olhar guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, isso é algo que sempre teve, mas tem aumentado. Contudo, a gente tem que prestar atenção em algumas questões globais. Por exemplo, vamos dar um exemplo para você entender. Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, a gente usa um termo mundial, não é verdade? Mas se você fizer uma análise, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra nunca foi mundial. Nunca foi mundial. Até afetado o mundo. Não teve todos os atores. E eu vejo isso. Por exemplo, você pega países que não participaram da Primeira Guerra nem da Segunda Guerra, então, na verdade, teve um nome, uma denominação que não diz com a ação em si. Mas nós experimentamos há 3, 4 anos atrás aí algo que realmente foi mundial. Que foi o quê? A pandemia. A pandemia realmente foi algo que atingiu um contexto mundial. Cheguei até a fazer uma pesquisa para ver se teve algum lugar que não foi afetado pela pandemia. Não existiu. O mundo foi afetado. Se discute muitas coisas em relação a isso. Não é a nossa discussão aqui. Mas o fato é que atingiu o mundo de forma global. Muitos dizem, isso aí foi um teste. Acredito que possa ter sido. Pode ter sido. E vou mais longe. Se for um teste entre alguns aspectos, com base bíblica, no sentido de domínio de pessoas, nós fomos reprovados. Tomamos pau nessa história aí. Todo mundo dominado, entende? Enfim, foi uma demonstração de que é possível dominar.
Você consegue entender uma Juiz de Fora do nosso contexto, onde que eu acordei um dia pela manhã, não tinha ninguém na rua, parecia uma cidade de guerra. Tinha ninguém na rua. Aí a gente pensa assim, isso aqui vai durar uns 2 dias, já volta ao normal. O negócio foi estendendo. Enfim, entende quando eu falo isso? Então, sobre os sinais dos tempos, a gente tem que prestar atenção nesses contextos globais. E o que está acontecendo agora são muitas movimentações num contexto global. Mas, enfim, isso aí é algo que a gente tem que discutir depois. Voltando aqui. Nós precisamos entender que, em relação a essa questão que envolve a morte, Adão e Eva, no momento em que eles pecaram, com base nesse texto que nós lemos aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo de 17, porque eles desobedecem essa ordem de Deus, algo que, como eu disse, foi imperativo, eles automaticamente ficaram, por causa da desobediência, eles ficaram sujeitos à penalidade imposta pelo pecado. Porque eles pecaram contra Deus. E o que Deus disse que aconteceria se eles desobedecessem? Morreriam. E eles desobedeceram. Então eles ficaram sujeitos a quê? À morte. Ficaram sujeitos à morte. Gênesis 3, 19. O que ele fala aí? Pode ler. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tomes da terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Aí você tem uma percepção nesse versículo 19 aqui, que há o decreto da penalidade. É como um juiz, ele dá a pena no tribunal. Você está condenado, fulano de tal, a 20 anos de prisão. Aqui Deus, ele lançou a pena, e ele foi muito claro, a partir de agora, para você, papar, você comer, você vai ter que suar para se ganhar. Você vai ter que trabalhar. Certo? E ele fala, você vai trabalhar até que você torne a terra. Porque dela você foi formado, e do pó você deu, e do pó você vai tornar. Tá certo? Então Deus ele dá aqui um cumprimento, com penalidade. Podemos dizer que aqui foi o lançamento da maldição, porque a morte veio como uma maldição sobre a humanidade, consequentemente sobre as nossas vidas. Perfeito? Contudo, presta atenção. Adão e Eva, eles não morreram no dia em que eles comeram do fruto. A Bíblia não relata isso. Eles não morreram fisicamente quando eles comem da árvore do fruto do bem e do mal. Porém, conforme a gente leu aqui no texto, eles ficaram sujeitos à morte. E isso foi o resultado dessa maldição de Deus. Naquele dia, na verdade, veio sobre eles, nós podemos dizer, 2 mortes. Eles não morreram fisicamente. Eles continuaram vivendo assim, mas veio sobre eles 2 mortes automáticas, que é a morte moral e a morte espiritual. A morte moral, ela está relacionada à natureza pecaminosa, porque o homem adquiriu essa natureza pecaminosa. Isso é a morte moral. O homem passa, ou ele passou a adquirir a tendência de seguir o seu próprio caminho, o seu próprio desejo, o desejo da sua carne, a sua concupiscência, e ele se torna aquele que morre moralmente, e ele também morre espiritualmente. Por quê? Porque ele interrompe, na verdade, o relacionamento de comunhão íntima que ele tinha com Deus. Isso foi rompido. Tá certo? E tudo isso, tanto a morte moral como a morte espiritual,
nesse primeiro contexto que eu estou falando de morte moral e espiritual, só pode ser reatado, só pode haver a condição de se reviver esse contexto através do nome de Jesus, através do crer em Cristo, aonde que você vai anular essa morte moral e você também vai anular a morte espiritual. Sobre a morte moral, o que eu disse, esse rompimento e o que vai imperar em nós, essa natureza pecaminosa de fazermos aquilo que desejamos. Se Cristo entra em nossas vidas e Ele interrompe essa morte moral, aonde que nós temos, com base na nossa natureza, a atitude pecaminosa de acordo com a nossa concupiscência, o que significa isso na prática? Que já não é mais nós que governamos a nossa vida. Aí entra a governabilidade de novo, que nós discutimos sexta-feira no treinamento. O governo de Deus. Ele volta a governar moralmente sobre nós. Aí é onde o apóstolo Paulo vira e fala assim: se você mente, em Cristo você não vai mentir mais. Se você prostitui, em Cristo você não vai prostituir mais. Se você engana a Receita Federal, em Cristo você não vai enganar mais a Receita Federal. Por quê? Porque você entregou a governabilidade moral para Cristo. Para Cristo. A governabilidade moral está nas mãos dele, para ele te governar. Eu acho que nós, seres humanos, a gente tem muita dificuldade no governo de Deus. A gente faz a obra de Deus, mas sempre o nosso coração vai tendenciar a fazer de acordo com a nossa vontade. Quando a gente olha para Saul, a gente vê que Saul, ele fez, sim, aquilo que Deus queria, mas fez na hora errada, do jeito dele, da maneira dele, ainda colocou o nome de Deus no meio. Então eu acho que a gente tem que vigiar. Nosso coração ele é enganoso, abrindo só um parênteses aí. E a gente é muitas vezes vaidoso, soberbo, arrogante, e a gente dá uso do nome de Deus. Então é da natureza nossa. E o diabo, voltando lá em Gênesis, ele sabe que se ele ficar tentando, cutucando, uma hora a gente cai, porque é aquilo que é o nosso coração. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, então a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente entrega de verdade a nossa vida para Deus governar, a gente vai ter que se quebrar. E nem todos nós queremos nos quebrar. A gente vai ter que se humilhar. Porque Deus, ele vai fazer a vontade dele. Então eu acho que é uma guerra, né? Então a gente precisa estar atento aí, só abrindo aí um parênteses nesse assunto. Então, dentro desse contexto, com base no texto de Gênesis que nós lemos, acontece que Adão e Eva, eles não morrem fisicamente, mas eles morrem moralmente e eles morrem espiritualmente. Contudo, também, paralelamente à morte moral e à morte espiritual, nós arrastamos a morte da alma. E isso está ligado à alma eterna, que nós precisamos muito vigiar. Mas precisamos entender que em todo o nosso ser, o pecado, ele traz para nós a morte como resultado. Em todos os nossos aspectos. A morte, ela é um sinal para nós de um fruto que está sendo colhido. Certo? E Tiago, no capítulo 1, nos versículos 14 e 15, nos fala assim, com base naquilo que a pastora acabou de dizer ali. Mas cada um é tentado, quando é atraído e enganado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? É desejo. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, pode chamar no pecado a morte. Portanto, o pecado, ele frutificado, ele está gerando morte para nós. Certo? Na prática, acontece assim:
a sua concupiscência, o seu desejo, ele brota aqui, ó, na tua mente, na tua cabeça. Você pensa, é o seu desejo, está aqui, ó. Se você alimentar a sua concupiscência, o seu desejo, ele vai cair aqui. Se ele cair aqui, Jeremias fala no coração é o quê? Aí você vai dar luz a uma atitude pecaminosa, você vai praticar algo. Aí você gerou uma morte para você, que está ligado a uma questão moral, que está ligado a uma questão espiritual, que é a morte espiritual. E se está ligado à morte espiritual, está ligado também à morte eterna, que está relacionada à sua alma. Então a dica é a seguinte: pensamentos vêm. Pensamentos de pecado vêm porque isso está inserido em cada um de nós, pela própria natureza branca. Mas o que a gente precisa treinar, com base na governabilidade de Cristo, a matar o pensamento, não deixar alimentar e deixar cair no coração. Porque se cair no coração, o coração vira para você e fala assim: é só uma vez, você não vai morrer por causa disso não. Lembra da conversa da Eva? Você não vai morrer por causa disso não. Você pode fazer isso ou fazer aquilo. E o interessante que Tiago fala é que nós somos tentados de acordo com a nossa concupiscência. O que significa isso? É o teu desejo. Aonde que na sua vida você tem desejos pecaminosos, você precisa aprender a identificar isso. Aonde que é a sua fraquezinha? Todos conhecem a história da fraquezinha, eu já contei várias vezes. Aonde que é a sua fraquezinha? Aonde que é o desejo da sua carne que te tira da presença de Deus? Aí você tem que trabalhar com a governabilidade de Cristo na sua vida, para que, através do Espírito Santo, você consiga vencer. Porque se cair no meu coração, você vai dar luz até ao pecado, ou seja, você vai ter uma atitude pecaminosa. E assim como Adão e Eva, você vai pecar. E no primeiro momento, você não vai cair vivo, fulminado no chão, morto. Você vai continuar vivendo. E você vai achar que está tudo bem. Sabe? Aquela primeira atitude de adultério, que a pessoa tem aquela preocupação de não cometer o adultério. Mas aí ela comete a primeira atitude. Não aconteceu nada. A vida continua normal. Posso ter a segunda vez, não tem problema. Aí você começa a se afundar em um processo pecaminoso. Morte moral, morte espiritual e a morte da alma, sem relatar aqui ainda a morte da carne. A pastora quer falar. Agora meu HD está funcionando, tá, gente? Eu tomei um cafezinho e já despertei. A palavra diz lá em Gênesis que Deus ele criou o homem e aí ele colocou ele lá no jardim, né, para ele dominar. E aí Satanás vem e falou assim: eu vou arrumar alguma coisa para dominar ele. Então isso é muito sério, a gente tem que estar atento, porque a gente tem sim o controle e muitos, né, caem no controle, né, entram às vezes, né, num vício. Então a gente tem que estar atento a isso, que Deus nos criou para a gente dominar e não para ser dominado. Era só isso que eu queria comentar. Então, na verdade, a gente tem que ficar muito atento sobre essa questão do governo de Deus sobre as nossas vidas, certo? Com a queda, né, todos nós ficamos num estado de pecado, toda a humanidade. O que significa isso? Separados espiritualmente de Deus, que é essa morte espiritual. E automaticamente nós ficamos sujeitos à morte física. E ainda, por causa disso tudo, ficamos destinados à condenação depois dessa existência, que é a morte eterna. Portanto, a morte física que nós estamos experimentando, né, desde o tempo de Adão, ela não é apenas um fenômeno orgânico, onde que as nossas funções vitais
dentro de um contexto de organismo, né, cessam em algum momento, tá? Mas a morte física, bem como também as outras, era o primeiro efeito externo e visível da ação do pecado. E a única maneira que nós temos, né, de escapar dessa morte, aonde que ela abrange as questões morais, espirituais, físicas e da alma, tá? É através de Jesus. O que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, lembra para mim? Primeiro, como é? 2 Timóteo 1, 10. Sendo agora revelado pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha para você ver como é que o texto ele é claro a respeito deste único caminho que é Jesus, né? Mediante essa morte vicária e também mediante a ressurreição, Jesus ele reconciliou Deus, né, que é o nosso Pai, o Pai de todos. Ele reconciliou com aqueles que aceitam esse sacrifício de Cristo pela fé, tá? Aceitam aí essa condição de Cristo ser o Salvador das suas vidas, tá? E automaticamente, quando nós aceitamos a Cristo, essa separação, né, espiritual, ela é desfeita. E se há uma separação espiritual desfeita, significa que você, conforme a crença em Deus, você passa a ter vida eterna com Deus, tá certo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, o que está escrito aí? 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha, tem alguma dúvida em relação a essa exposição? Tem alguma dúvida em relação a essa direção aqui? Se faz muito claro para cada um de nós? É Jesus, meus amados. A reconciliação entre o homem e Deus, a reconciliação é Jesus. Não existe outro que nos reconcilia com Deus. Por quê? Porque houve o sacrifício, aquele que não era maldito se fez maldito, né? O amor a nós. Além do mais, quando você faz aleluia, você tem que ter a percepção de que ele morreu. Então a morte impregou sobre ele. Não se esqueça que na manhã do terceiro dia ele ressuscitou. E a morte não prendeu, ele venceu a morte. Então ele que tem a capacidade de reconciliar com Deus. É só isso. Entender que a morte ela é algo que está ligado a nós como uma condenação, como uma maldição, e eu trabalho na terra novamente. Eu não estou falando a respeito somente da morte física, eu estou falando da morte moral, da morte espiritual, da morte e também da morte da alma, que é um processo musicalmente, onde isso descarrega na separação eterna com Deus. É certo? Nós entendemos que Cristo vem e nos reconcilia com Deus, e Ele é a chave da vida. Nós precisamos entender que se eu e você somos vistos, reconhecidos, e o próprio Espírito testifica em nós que estamos em Cristo, tudo isso significa para você e para mim que não há uma punição. A morte para nós cristãos passa da condição de maldição para uma condição de reconciliação, e toda visão de punição. Lembra que Deus falou assim: olha, a partir de agora nós podemos aqui em Gênesis 19, você vai ter que comer o suor do teu rosto, você vai ter que voltar ao pó da terra, de onde você veio. Ele não deu esse veredito. Para nós isso aí não vem mais com esse peso de punição.
Por quê? Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 nos fala assim, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Qual que é a condenação, na verdade, final? A separação eterna entre o homem e Deus. É o que o pecado fez através da morte. Nos separar eternamente de Deus. Só que tem Jesus. Se você estiver nele, ele fala aqui no texto de Romanos que não há mais condenação. O versículo de Romanos, quando você faz uma primeira análise, assim, parece ser uma contradição. Mas, se você perceber, nós temos que entender que mesmo nós estando absolvidos, porque ele fala que não há condenação daqueles que estão em Cristo, nós somos absolvidos dessa penalidade, não é isso que está falando aqui, né? Nós somos absolvidos da penalidade do pecado. Ainda nós passamos por um tipo de morte, que é a morte física. Nós não experimentamos, por estarmos em Cristo, a morte moral. Nós não experimentamos a morte espiritual. Nós não experimentamos a morte da alma, porque estamos absolvidos em Cristo. Só que tem que cristão morre. Aí quando você olha assim, se a morte é uma penalidade, se a morte é a consequência do pecado, e Cristo absolveu isso, por que eu não vou então fisicamente? Talvez você possa fazer essa pergunta. E é o que muitos fazem, né? Porque essa semana passada, nós até comentamos aqui no domingo passado, aquela morte trágica da família, né? Aqui em Juiz de Fora, onde o filho matou, né? 5 pessoas da mesma família. O pai que faleceu era pastor. Morte trágica. Morte por esfaqueamento pelo próprio filho. E muitas pessoas não entenderam isso. Certo? O que nos mostra que, apesar de Cristo ter nos absolvido da moral, da espiritual e da alma, ainda passamos pela morte da carne, Mas entenda que isso, e foi o que eu expliquei para um irmão nosso em Cristo que me veio fazer essa pergunta sobre esse pastor, que é o pastor João. Ele falou assim: pastor, me explica porque eu não consigo entender. Ele é o de Deus e morre desse jeito. Entre tantas coisas que eu disse para ele, eu comecei a dizer para ele isso aqui. Ainda estamos inseridos em um contexto de um mundo pecaminoso. Por isso, ainda a morte da carne nos alcança. Por causa do fato de que nós vivemos nesse mundo decaído, nesse mundo que jaz no maligno. Por isso ainda, morremos. Por isso ainda somos acometidos por problemas, por lutas, por dificuldades. Por isso que Jesus nos alertou que no mundo tereis aflição. Mas tem de quê? Bom ânimo. Certo? Presta atenção no que eu vou ler aqui. Eu não vou ler o texto, porque eu vou ler o texto. Ele é grande, mas eu vou ler o texto. Dá atenção. Embora a morte não nos venha como penalidade pelos nossos pecados individuais, sim, não é? Nós falamos porque estamos em Cristo, tá? Ou seja, Cristo pagou esse preço para nós na cruz. A morte vem sobre as nossas vidas para os cristãos como resultado de vivermos num mundo decaído, onde os efeitos do pecado não foram ainda removidos. Ainda existe o efeito do pecado. Ligados à experiência da morte, estão outros resultados da queda que prejudicam o nosso corpo físico e assinalam a presença da morte no mundo. Tá? Tanto os cristãos como os não cristãos experimentam o quê? O efeito do pecado agindo no mundo. Envelhecimento, doenças, prejuízos, desastres naturais, como enchentes, tempestades, violentas, terremotos. Tudo isso é resultado do pecado que estamos sujeitos a ele mesmo, os cristãos. Embora Deus
Deus muitas vezes responda às orações para libertar cristãos e também não cristãos de alguns desses efeitos da queda por certo tempo, indicando assim a natureza do seu reino que se aproxima, os cristãos acabam experimentando todas essas coisas em alguma medida. E até que Cristo retorne, e é o que nós estamos esperando, a segunda volta, a segunda vinda dele, todos nós ficaremos velhos e vamos morrer. Aí é onde você pergunta: qual é a única certeza que nós temos? Certo? E digo, ele fala assim: ficaremos velhos e morremos, se dermos sorte. A média de idade aqui dos jovens aqui é 28 anos, talvez. Mais ou menos, 27, 28. Tem umas 3 semanas, a minha filha tem 25, ela perdeu uma amiga íntima dela, que foi estudar juntas. Da menina ia em casa, ficava em casa, comia na mesa, ficava com a gente batendo papo. A amiga dela faleceu umas 3 semanas atrás, num acidente de moto aqui de fora. 25 anos. 25 anos. Porque algo que é muito interessante, que acontece conosco, e eu já experimentei isso, porque eu já fui moço, e hoje estou ficando velho, né? Tem muitos que já estão envelhecendo. O Marcos está aí. O Marcos está aí, só está gostando. Está apontando o senhor? O Marcos não está aqui, eu estou apontando o Antônio. Porque quando a gente é jovem, a gente pensa que essa questão, eu vou morrer quando eu ficar velho. Quando nós somos jovens, nós temos o ímpeto, a nossa natureza pensa que nós somos imortais, que não vamos morrer, que a gente pode viver as mais diversas aventuras, ter um tipo de vida que nós decidimos ter, que vai dar certo no final, porque tudo coopera, né? Eu mesmo, quando jovem, eu pensava que eu não morreria, acelerava o carro, fazia curso de montanha, descia de rapel de cabeça para baixo, fazia acontecer. Hoje, se eu chegar na beirada da altura, eu não posso morrer, vou ficar para casa. Eu chegava na beirada de cachoeira, de trava. Hoje, se você me levar na cachoeira, você me barateando no mar, vou no mar, entrar no mar, Natal. Hoje eu cara aqui no mar, a água bateu, eu já fico assim, vou sair, não vou continuar. Por quê? Porque eu entendi que eu posso morrer, certo? E o jovem precisa ter essa percepção de que a morte é efeito do pecado, certo? Mas caso a gente tenha sorte, a gente vai ficar velho, mas de qualquer maneira vamos morrer. E é muito louco isso, tá? Eu estou falando, assim, eu não sou tão velho, eu não sou velho, né? Eu não sou pelo estado idoso velho, idoso. Apesar que ele se aproxima, eu estou chegando aí, daqui 7 anos eu abraço. Daqui 7 anos eu abraço o estado idoso oficialmente para mim. E eu, estando nessa mesma condição física, eu vou querer entrar na fila do idoso. Eu quero ver vocês não deixarem, tá? Eu vou fazer questão de entregar para você a credencial do estacionamento. Mas eu quero ver se vocês vão deixar. Vocês estão tendo uma condição física que eu estou lutando para isso. Vocês vão deixar eu entrar na fila do idoso. Vocês vão brigar comigo. Não, eu vou ficar dando carteirada, eu não sou idoso. Eu sou idoso. Você tem esse supermercado aí. Direto. Então. Só para a fila aqui. Eu sou. Mas o que eu acho interessante nesse contexto, e eu estou começando a deslumbrar isso, e é somente o início de um deslumbre, é que a vida é muito estranha sobre essa questão de nós ficarmos velhos e morrermos. Porque quando eu era jovem, eu achava que eu ia ser jovem para sempre. Eu me recordo quando jovem, logicamente eu não era convertido, aqui de fora tinha muitas discotecas, bailes, né? E
nós íamos, os jovens, e eu achava que aquilo era a minha vida de jovem, sabe? Que aquilo era algo que era da minha essência, que eu nunca experimentaria ficar velho. Eu olhava para o meu pai, olhava para o meu avô, não. E hoje o interessante é que, com a idade que eu estou, quando eu ouço músicas da década de 80, eu falo assim, eu fiquei velho, porque a música nos reporta ao passado, chega nos reporta ao passado, não é isso? E a música me leva lá na década de 80. Gente, aquilo que eu achava que não ia acontecer, está acontecendo. E quando você começa a perceber que você está ficando velho, você começa a perceber que a morte se aproxima. Eu fico imaginando uma pessoa viva ainda, com 80 anos de idade. Se ela acorda de manhã, é um pensamento meu. Se ela acorda de manhã, assim, graças a Deus, eu acordei. Porque, nossa, não, porque você está chegando muito velho, tem que para vocês, acordar é natural. Mas quando você chega a 80 para frente, que a Bíblia fala que está virando peso, se você acorda, você deu sorte. Você não sabe se você ficar para dormir, você vai acordar amanhã mesmo. Você imagina a vida do pastor Luiz, que faleceu com quase 100. A cada manhã, o pessoal fala, a dona Buda não está vivo. Todo dia. Entende? Porque não tem mais muito que você pode, não. Ele não está no pecado. Mas você fala assim, dá sorte, assim, agora lá com 80, 85 anos, todo ferrado. O Brasil tem cabulinho, cheio de dor. Por isso que eu falo, gente, vai cuidar quando é jovem, né? Vai fazer uma atividade física, vai se alimentar direito, né? Vai cuidar da sua saúde mental, vai cuidar da sua saúde espiritual, vai se cuidar. Quando eu completei 30 anos de idade, eu coloquei algo no meu coração, que foi criar metas com base em décadas, para me poder vencer períodos de forma positiva. Quando eu completei 30, eu falei assim, eu tenho 10 anos para poder trabalhar em mim, dentro de todos os meus aspectos, como ser humano que eu sou, corpo, alma e espírito, eu me chegar dentro dos 40. Cheguei, criei a mesma meta para chegar nos 50. Cheguei, agora eu estou trabalhando para chegar nos 60. Estou trabalhando para chegar nos 60. Onde que eu me preocupo com todas as minhas questões de corpo, alma e espírito. Se você começa mais cedo, melhor para você. Você vai ter uma colheita, né, ainda maior. Tá certo? E para fechar o texto aqui, ó. Então, até que Cristo retorne, todos nós ficaremos velhos e vamos o quê? Morrer. Aí ele coloca aqui um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo número 15, que fala assim, o último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo ainda não foi destruído. Agora eu quero destacar para você aqui que o que ele está colocando aqui em letreiros ou em letras garrafais é a morte física. Por isso ainda estamos passando por ela, não se esqueçam disso. E Deus resolveu permitir que experimentássemos a morte antes de ganharmos todos os benefícios da salvação e foi conquistada por nós. Então, temos uma operação de salvação de Cristo em nós, que nos resgata moralmente, espiritualmente, e se você está vivo espiritualmente, você vai experimentar a eternidade de alma com Deus, mas ainda estamos passando por todos os intempéries do pecado nesta terra, neste mundo caído, por isso morremos fisicamente. Mas não se esqueça, mesmo que nós cristãos venhamos a morrer fisicamente, Cristo, Ele nos deu um reino de salvação. E não se esqueça também que há uma palavra profética de que mesmo a morte física vai ser vencida. E nós estamos esperando isso, tá? Então,
nosso último inimigo, a morte, ainda não foi destruída. Mas será? Para nós, os crentes, a morte é encarada de maneira diferente do incrédulo. Tá certo? Para nós, a morte física não é o fim, mas para nós cristãos é um novo começo. E nós precisamos ter isso pela fé. Porque você vai se apegar a quê em relação a algo que é real, algo que é tangível? Porque parece que não, mas a gente pode pegar a morte. Você pega ela quando o cidadão está estirado naquela urna, lá no velório. Ele abraçou ela, ele pegou ela. A minha pergunta é a seguinte: você vai se apegar a quê? Tendo em vista que você sabe que isso é real, que é tangível, que se Jesus não voltar, mesmo que a gente não morra jovem, vamos ficar velhos e vamos morrer. Você tem que se apegar em alguma coisa. E você se apega em alguma coisa pela fé em Cristo. E se Cristo está falando assim, ao mesmo que você morra fisicamente, você liberar, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Mas o incrédulo, ele não tem essa esperança. Eu tenho essa esperança. Eu te mostrei para vocês dois a foto do meu pai. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Essa foto aqui é uma foto que foi tirada há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Isso aqui é meu pai. Aí, ó. O que você está vendo aqui? Quem é esse aqui? Pastor Aloysio Pedrinho. Quem é esse Pedrinho aqui, ó? Quem é esse Pedrinho aqui? Quem está do lado do Pedrinho? Sabe essa foto aqui? Essa foto aqui é uma oração da Universidade Alta 10 anos atrás. Eu estava na oração, o pastor nos pregando, a igreja cheia. Talvez você estava na vida do meu pai, sentado lá da minha mãe. Isso aqui foi em janeiro de 2016. Ele não sabia. E nós também não sabíamos. Mas ele morreria 4 meses depois. Ele morreria 4 meses depois. Isso aqui foi uma das últimas fotos que ele tirou. Pode falar. E é meu amigo, né? Seu amigo, você mandou um vídeo dele para mim um dia lá que você quase me matou. Que saudade que deu, viu? Mas, o que eu estou querendo dizer quando nós estamos firmados em Cristo? Que mesmo ali, no tempo em que eu vi aquele vídeo que você me mandou com carinho, né? Mas quando ele faleceu, se eu tivesse vivo, ele estava com 81. Ele faleceu com 71. 71. Foi o dia do aniversário dele. Mas foi um médico. Ele deu um problema, teve uma cirurgia equivocada, e a forma com que eles resolveram a questão proporcionou. Aconteceu o seguinte, resumindo o assunto. Ele teve que mexer no intestino dele. Eu acho que uma musculostomia nele, esse médico costurou, fez uma costura interna nele, na tripa dele, lá no intestino. Essa costura, ela vazou fezes dentro dele. Aí matou ele de infecção generalizada. Entendeu? Se tivesse colocado a bolsinha de musculostomia, eu acredito que ele estava vivo até hoje. Entendeu? Foi uma lembrança. Mas enfim. Quando eu olho para esse aqui, que é o meu pai, que conheceu e abraçou a morte, acontece que, em relação ao meu sentimento, por estar em Cristo e entender que a morte para nós cristãos não é uma punição, quando eu olho para ele, isso me gera esperança. É isso que precisa trabalhar em nossas mentes. Gerar esperança na morte. Porque se ela é real, não tem como você escapar dela. Se você não gerar esperança em Cristo, você vai viver como? E quando eu olho para meu pai, eu tenho a percepção, por estar em Cristo, de que daqui a pouco eu vou morrer. E isso me sara, você consegue entender isso? E eu não sei quantos de vocês aqui, né, já experimentaram o Pedro, né, de
entes queridos próximos. Deixa eu te falar, se você já experimentou, ou se você não experimentou, mas vai experimentar, escuta o que eu estou te falando. Coloque toda a sua esperança em Cristo, porque isso vai dar a razão ao sentimento dessa perda abrupta de entes queridos, de repente estar contigo nunca mais. Porque, na verdade, a vida ela é muito breve e a morte ela é estranha. Sabe? A morte ela é estranha. Perfeito? E, como eu disse no meu mundial, nós só a sentimos realmente quando ela vem em alguém próximo a gente. Enquanto ela rodeia a certa distância, a gente não tem essa sensibilidade, essa percepção, esse sentimento. Mas quando ela passa raspando, aí que você acorda. E quando isso acontecer, entenda, mais uma vez eu quero dizer, a morte para aqueles que são, ela é em novo começo. E é nesse ponto em que esse ponto que eu estou dizendo, que eu não olho, quando eu olho para meu pai, de uma forma como essa, eu penso comigo mesmo. Porque eu estou em Cristo e ele estava em Cristo. Alguém sabe disso, da razão de verdade. Você pode falar, mas essa liberdade, ele é um irmão de Deus. Uma visão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu pai, ele estava, o pastor Marcos dias atrás falou comigo, eu concordei com ele. Meu pai estava num outro patamar espiritual. Ele tinha uma luz diferente, ele era o próprio, como é que eu vou dizer, o próprio amor de Cristo para com as pessoas. Você tem uma ideia, meu pai era um cara que saía, o carro dele era cheio de moeda e dinheiro ligado. Porque cada semáforo que ele parava, chegava alguém pedindo, ele tinha que ter dinheiro para poder dar para alguém. Ele tinha que ajudar alguém. Ele se preocupava com alguém. Ele investia na vida de alguém. No dia que você voltava do meu pai, o cemitério estava tombado de gente, mas era muita gente. Aí eu fui primeiro num lado aqui, tinha o prefeito de Juiz de Fora, na época era o Bruno Siqueira, vereadores, tinha deputado federal, deputado estadual, tinha empresários, tinha pastores, tinha padres, tinha parentes, tinha amigos e tinha, sabe o quê? Catador de papel, catador de latinha, de recicladas, porque ele se envolvia com todo mundo. O catador de papel, ele estava politicamente lutando para eles serem reconhecidos. Meu pai estava sempre naquele monte que agora o mercado sonhava sair, tinha uma coisa ali que foi criada. Meu pai foi um dos fundadores lá. Ele estava lá no meio para poder criar uma instituição de catador de papel para que essas pessoas simples fossem reconhecidas. Sabe, política, na questão genuína da política, ele era um. E ele fazia política em Cristo. Ele estava num patamar espiritual diferente. Por isso eu tenho certeza de onde ele estava. E o que me gera esperança hoje? É Jesus. Eu fazer com que a minha vida valha a pena em Cristo. E isso me gera essa esperança de olhar e falar assim, papai, daqui a pouco nós estamos juntos. E não demora, porque a própria Bíblia fala que a nossa vida é um sopro. A vida é assim, não tenho tempo, eu estou fazendo muita coisa, é uma correria, eu compro, eu vendo, eu viajo, e ela vai o quê? Passando. Mas você não está percebendo, não. E sabe aquele jovem que escutava música na década de 80, que achava que não ia ficar velho? De repente eu me amarro, o tempo aquecendo tudo, eu já não estou com a mesma condição física que eu tinha. Você vai ver que as coisas vão ficando diferentes. E ela está passando.
Por isso que eu digo, não percam as oportunidades em Jesus. Não percam oportunidades de terem experiências com Cristo. Não percam oportunidades de crescerem espiritualmente. Esse mês de janeiro de 2026, a PIB Cidade Alta, nós estamos entregando para a igreja de presente um final de semana intensivo de crescimento espiritual. Gente, o que nós experimentamos aqui, o estudo, né, de discípulos de Cristo que nós recebemos na sexta-feira, que profundidade. Ontem, o que aconteceu, né, da presença de Deus, a expectativa que nós estamos para hoje, são oportunidades que a vida nos dá de firmarmos em Cristo, sabe? E nós precisamos entender que a vida é algo que passa muito rápido e que a cada dia é mais um dia de vida e menos um dia de vida. Então viva, né, em Cristo, entenda isso, viva em Cristo. E você precisa entender o seguinte, que para nós a vida não é um fim. Como eu disse no começo, nós não precisamos mais ter medo da morte, porque se você estiver em Cristo, você precisa aplicar esse texto que está em Romanos, eu vou ler, para a gente ganhar tempo, dos versículos 36 a 39. Porque se você estiver em Cristo, não tenha medo. Não tenha medo. Pegue isso como esperança para a sua vida. Jesus, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação vai separar do amor de Cristo? A angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a morte, vai te separar do amor de Cristo? Como está escrito, por amor disso somos entregues à morte todo dia. Fomos recrutados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Nem a morte pode nos separar. Sabe? Quando eu sou chamado para poder fazer um funeral, a minha palavra, o meu velado dele, é sempre para os vivos. É sempre para os vivos. E qual é a minha palavra para os vivos? Tenho vida, e vida em Cristo. Porque esse aqui já selou. Esse aqui já fechou o teu dele, mas você não. Então tenha vida em Cristo. Ainda que o corpo se deteriore, fique velho, enfraqueça, interiormente, o crente se renova cada dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Já somos vencedores da morte em Cristo. Nós já vencemos, pois apesar de termos que enfrentá-la, é uma realidade, ela não tem poder de nos separar do amor de Cristo. Ela não tem esse poder, porque por mais que nós fiquemos tristes pela pessoa que nós perdemos, a Bíblia nos exorta a não ficarmos com os demais. Se você perdeu um cliente que eu perdi meu pai, eu estou falando contigo assim, não fique triste com os demais, como aqueles que são caídos, descrentes, que não têm esperança, mas se alegrem em Cristo, mesmo sendo um momento de dor. E é o que eu faço, e é o que eu fiz comigo. Eu me alegro em Cristo do meu pai. Eu olho para a mão do meu pai e vejo como um resultado do amor de Cristo na vida dele. E eu luto para que esse amor permaneça em mim, para que daqui a pouco eu encontro com ele. Então, mesmo que eu tenha saudade, eu não tenho a dor de um descrente.
Por quê? Porque para os descrentes, a morte, ela é uma experiência terrível. Para aquele que não está em Cristo, sabe por quê? Porque para o descrente, para aquele que não crê em Jesus, é o fim de uma existência. É algo que não se tem esperança, acabou. E eu não sou como descrente, sabe? É como se todos os planos, todos os sonhos daquela pessoa, de uma hora para outra, acabassem. Sabe todos os planos que a pessoa gera? Eu quero casar. Eu quero ter filhos. Eu quero fazer uma faculdade para eu poder ter uma profissão, para eu poder ser próspero. Eu quero comprar um carro, eu quero ir para a praia. Aí a morte encontra. Para essas pessoas é o fim de um ou de vários sonhos. Acabou. Por isso o crente desespera. Por isso o não crente, nós dizemos, desespera, fica apavorado. O meu pai, quando eu estava olhando para ele naquela lâmpada, eu olhava para ele e enxergava até breve. Os descrentes agarram e gritam, como se nunca mais, como se não houvesse as possibilidades de encontros. Sabe? Jesus, ele nos salva, ele nos cura, meus amados, de tudo isso. Isso para os descrentes é muito peso. Eles permaneceram essa vida toda planejando, trabalhando, adquirindo riquezas. Mas eles esquecem que eles estavam o tempo todo, por não estarem em Cristo, já mortos em ofensas e pecados a Deus. Simplesmente por não terem crido em Cristo, já estavam mortos, mas não percebiam. Estavam aí como zumbis mortos vivos pelas ruas. E o problema para a morte física, o problema da morte física para o descrente, é o fato de que a morte física para o descrente realmente aí é o fim de uma possibilidade de ter vida espiritual, de alcançar a salvação da sua alma. Ou seja, a morte física para o descrente é literalmente o perder em relação a um relacionamento eterno com Cristo. E isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Tá? É como o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nos fala. E quando aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso que morreu. O que vai ter é o juízo. Se você estiver em Cristo, viva. Se você não estiver em Cristo, a morte. Agora já não é mais a física, nem a moral, nem a espiritual, mas é a alma. E esse aqui é o problema. Certo? Por isso, para os descrentes, para aqueles que não estão em Cristo, a morte está relacionada a não ter esperança mais. A fé em Cristo, eu estou encerrando já no dia de hoje, modifica o nosso modo de pensar e agir, meus amigos. Em todos os sentidos. E se isso não tiver efeito em você, tem alguma coisa errada. Jesus nos muda em relação à nossa forma de pensar e agir. Tá? E isso não é diferente em relação à morte. Pois a morte, não se esqueça disso, ela não nos rouba nada, estando em Cristo. Antes, a morte nos assegura que teremos coisas menores. Por isso que eu digo, se acontecer de vocês estarem no meu velório, leva lá no ministério de louvor, faz festa, glorifica Deus, exalta o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza pela fé que eu estou experimentando coisas melhores. Entende? Bênçãos maiores. Eu vou estar numa pátria celestial, algo preparado para os cristãos.
Porque ele disse, né, que estaria indo preparar para cada um de nós um lugar. É um novo começo para uma vida melhor, mais plena. Não um terror para nós cristãos, como é para os não crentes, né? Mas para nós cristãos a morte é uma transição. Ela nos liberta das aflições deste mundo, ela nos liberta desse corpo terreno, e ela tem um propósito de nos revestir de glória em um tempo, em um lugar, né, de vida celestial. É o descanso do trabalho, das lutas terrenas, que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Lê para mim rápido. 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Isso é para os que têm fé. Isso é para os que têm fé. Ah, pastor, mas eu tenho problema também não. Não tem jeito. Não tem jeito. Quanto mais eu puder adiar, melhor. Mas vai chegar um momento em que esse caminho vai estreitar e vai chegar num ponto comum. E ela vai se tornar real. E às vezes existem muitas pessoas que não gostam de pensar na morte. Mas eu estou falando de um tratamento que eu faço comigo mesmo. E que me faz bem, você acredita? Eu, de vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando eu paro para meditar sobre a morte. Porque todas as vezes que eu paro para meditar sobre ela, eu cresço. Eu amadureço a minha fé em Jesus, eu acerto meus caminhos, eu corrijo as minhas ações, as minhas palavras, os meus pensamentos. Ela me faz ter correções de atitudes. Por isso ela me faz bem, quando eu penso nela. E é algo que ela é interessante, porque é uma passagem e às vezes você pensa, como é que é feita essa televisão? Será que seria quando você desligar uma televisão? Será que seria mais ou menos assim, ó? Você está vendo? É isso? Será? Só quem sabe, né? Só quem sabe quem já passou. Mas quem já passou nunca voltou para poder falar. Então, nós precisamos trabalhar em Cristo essa visão. O Salmo 116, 15, não precisa de abrir, não, fala assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Cristo, Jesus, Deus não pensa em relação à morte como nós pensamos. Deus ele tem um grande jardim cheio de flores, e nós somos essas flores. Todos os dias ele sai colhendo flores. Um dia ele vai te achar. E para ele, o ser, um Deus eterno, imortal, a morte para ele não a vê como nós a vemos. Se você está em Cristo, colhido nesse jardim, é alegria para ele. Agora a palavra fala que a morte do injusto para ele causa tristeza, porque ele sabe dessa separação eterna. Sabe? Por isso que quando eu olho para o meu pai, eu tenho essa percepção de que a morte dele foi preciosa para Deus. A morte de Cristo foi preciosa para Deus. A morte dos santos é preciosa para Deus. Sabe? A morte do justo é de grande valor para ele. Um momento de grande vitória e libertação total de todo mal. Jamais poderão ser tomados na mão de Deus novamente. Eu penso assim, e eu encerro por aqui, que nós não queremos morrer de jeito nenhum, mas vamos ter, não tem jeito, a não ser que Jesus volte, né? Mas enquanto isso não acontece, aí eu tenho um pensamento seguinte: não quero, e vou lutar até o fim para não passar por isso. Mas eu tenho a percepção de que quando isso acontecer, essa insegurança, esse medo que nós temos, concorda comigo que ele vai ter que ser vencido, ele vai ter que ser rompido? E eu acredito que na hora que isso acontecer,
já deslumbrando as promessas de Deus, eu vou querer voltar para casa nunca mais na minha vida. Por isso que eu não entendo, com bases bíblicas também, sobre uma reencarnação, sobre retornar. Para que eu sofrer de novo? Vai ficar dando cabeçada aí, lutando contra o pecado, com o perigo de errar de novo, perder a salvação. Se eu venci, eu creio que se nós pudéssemos conversar com alguém que já está na glória, essa pessoa falaria comigo assim: ih, rapaz, eu estou bom demais, eu vou tranquilo, eu não quero voltar de jeito nenhum. Entende quando eu falo isso? No tempo em que nós tivemos que enfrentá-la, nós vamos enfrentá-la pela fé em Cristo. E esse sentimento é real em mim, no sentido de que eu tenho certeza que nós vamos experimentar tempos melhores, todas as lágrimas serão enxugadas, haverá vida e vida em abundância. Isso não vai acontecer, mas eu vou só colocar entre parênteses. Deus chega assim, quer voltar vazio? Não, vou ficar aqui, o negócio aqui é bom demais. O negócio aqui é bom, não vou primeiro falar que é bom demais. Amém? Domingo que vem, eu vou entrar, eu vou dar uma passada com vocês sobre a questão do estado intermediário. O que significa isso? Biblicamente, para onde vamos, como é que é essa questão? Eu já dei uma pincelada algumas aulas para trás, mas nós vamos ir algumas passagens, vamos aprofundar mais. Eu vou escrever mais ali no quadro, vou colocar algumas questões no quadro ali, vou fazer alguns desenhos, para que vocês possam abrir essa visão biblicamente, porque as pessoas têm muitas dúvidas sobre o que acontece depois da morte. Porque até o momento nós falamos sobre ela. Aí agora eu vou falar o que acontece sobre a morte, sobre o que acontece conosco depois da morte. Certo? Vamos orar aqui, vamos receber o culto em nome de Jesus. Deus Pai poderoso, que neste tempo o Senhor possa nos fortalecer na fé, na esperança e no amor, que a Tua palavra venha gerar verdadeiramente em nós esse sentimento de vitória em Cristo, em nome de Jesus, que estejamos preparados, meu Pai, como aqueles que estão firmados no Senhor, para toda e qualquer tipo de situação, seja nesta terra, seja enfrentando a morte e o que há de vir, Senhor. Em nome de Jesus, encha-nos de esperança, de fé em Cristo, e que nós não venhamos a ter dúvidas, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.